Nós vamos falar sobre a raiz de todos os vícios. E hoje eu quero propor algo diferente na cura dos vícios. Não estou indo contra os métodos que existem, quero agregar conhecimento aos métodos que já existem, e esse método ele está dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então, se você conhece alguém aí que precisa dessa ajuda, compartilhe esse vídeo depois com essa pessoa. Se você ficar com alguma dúvida depois de assistir esse curso, essa live, você coloque aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Lendo a palavra, nós percebemos que o problema do vício, ele está no coração. Então, se você puder anotar, anota aí. O problema do vício está no coração. Coração é o problema. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim, ó: acima de todas as outras coisas, guarde o seu coração, porque ele é a fonte da vida. Isso está lá em Provérbios 4, verso 23. Ora, acima de todas as outras coisas, guarde o seu coração. Então, você tem que estudar, se aprofundar sobre o coração, e de tudo que você tem que proteger e guardar, ele. Então, isso mostra que ele é a fonte de tudo de bom e de tudo de ruim que a gente vai viver aqui nessa terra. Por isso que ele tem que estar bem guardado. E Jesus também, ele falou sobre isso. Jesus, ele disse assim, ó: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios. Isso está lá em Mateus capítulo 15, do verso 18 ao 20. Então, o que isso quer dizer, gente? O que sai do homem, isso contamina o homem. Então, se você estiver anotando, anota aí. O problema não está do lado de fora. O problema ele está do lado de dentro. Isso. O problema não é a garrafa de bebida. O problema somos nós. O problema não é uma mulher com uma roupa muito curta. O problema somos nós. Então, anote isso, guarde isso. Porque do interior, Jesus disse, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso está lá em Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Ora, se do coração procedem todas essas coisas, do coração também procedem os vícios. Guarde uma coisa, quem tem problema com vício é porque está tendo problema com o coração, é porque não está guardando o coração. Então anote aí, eu preciso guardar o coração. Mas só que o guardar o coração não é só para quem tem vício, não. A gente precisa guardar o coração para tudo, para tudo. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos ter problema em alguma área da nossa vida. Pode não ser com vícios, mas pode ser com outra coisa. A gente vai ter problemas. E aí, Jesus continua dizendo, ó, ele falou muito sobre o coração. Ele disse assim, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, verso 8. Então, gente, a pessoa que tem vício é porque ela não está tendo um coração limpo. E nós, com o coração sujo, nós vamos sujar o nosso corpo com substâncias. Por que eu me sujo o meu corpo, os meus órgãos com substâncias? Porque o meu coração está sujo. Jesus disse assim também, ó: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, verso 28. E aqui você percebe a seriedade do coração. A cobiça, ela vem do coração. E se eu cobiçar uma mulher, é como se eu já tivesse deitado com ela no mundo espiritual. Isso é terrível. Isso é para você ver o quão é sério o seu coração e como você deve guardá-lo. E voltando ao quesito do bem-aventurados os limpos de coração, uma das maneiras de limpar o coração é perdoando. Então, se você tem algum problema com vícios, eu já te dou a primeira tarefa agora. Você vai começar a orar por todas as pessoas que de alguma maneira te maltrataram. Anote isso, primeira tarefa.
você vai orar por todos aqueles que te maltrataram. Você pode reparar, toda pessoa que tem vício, ela tem mágoa de alguém. Ela cresceu sofrendo na família e descontou nas bebidas ou em qualquer outra coisa. Então esse é o primeiro passo para você vencer o teu vício. Você vai orar por todos aqueles que te maltrataram de alguma maneira. Jesus também disse assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Então tudo que você valoriza, o seu coração estará naquilo. E aí, continuando, Jesus falou muito sobre o coração, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está lá em Mateus 11, verso 29. O que Jesus está mostrando aqui? As pessoas que têm vício, elas não têm paz no coração, e nem paz na sua alma, nem no seu interior. A pessoa que tem vício é uma pessoa perturbada, atribulada, angustiada e ansiosa. Jesus disse assim também, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, verso 34. Então você percebe que o coração ele é o comandante supremo do nosso corpo. Tudo vai funcionar com a ordem do coração. E quando eu falei, para a gente aprender a ser manso e humilde de coração como Cristo, aqui eu te dou outra tarefa para você começar a vencer o vício. Porque Jesus disse, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Outra tarefa que eu te dou, comece a estudar os evangelhos. Comece a estudar a vida de Cristo. Começa a absorver as características de Cristo, tudo que ele falou, pegue para você. E assim você vai começar a aprender a ser manso e humilde de coração e achará descanso para a vossa alma. Porque se a tua alma não tiver em descanso em Cristo, ela vai procurar outra maneira de ter descanso. Então, ela pode procurar nos vícios o descanso dela. No cigarro, na bebida, nas drogas, na prostituição ou qualquer outro tipo de vício. O vício nada mais é o que? A alma procurando um descanso. E aí, continuando aqui, Jesus disse assim, um homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Isso está lá em Mateus capítulo 12, verso 35. Então, gente, o nosso coração é como uma caixa, ou nos dias atuais, um HD interno, onde ele guarda tudo. O nosso coração é como um guarda-roupa que guarda tudo. E aí eu te pergunto, o que a gente tem guardado nesse HD interno? Se for coisas más, é o que nós vamos tirar e dar para as pessoas. E aí, continuando, Jesus disse em Mateus capítulo 13, verso 15 assim, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isso está lá em Mateus capítulo 13, verso 15. Jesus está dizendo aqui que o coração do povo está endurecido, ouviram de mau grado a palavra de Deus, fecharam os olhos para não estudar a palavra e não querem ouvir com os ouvidos para poder compreender com o coração e não querem se converter para que Cristo os cure. Então aqui eu aprendo o quê? A cura para todo tipo de vício ou qualquer tipo de problema está em olhar, ouvir e compreender a palavra no seu coração. Esse é o método para vencer todo tipo de vício. E em Mateus capítulo 13, verso 18 ao 23, Jesus vai falar da parábola do semeador e ele vai falar sobre 4 tipos de corações que eu queria falar com você agora. O primeiro tipo de coração é o coração que está junto ao caminho. E ele diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Em Marcos capítulo 4, verso 15, Jesus diz assim, logo vem Satanás e arrebata o que foi semeado. Em Lucas 8, verso 12, Jesus diz assim, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo no coração. Esse é o primeiro tipo de solo, é o solo da pessoa junto ao caminho, que é a pessoa que não entende a palavra, ela não compreende o evangelho, e aí o que o diabo faz?
ele pega aquela semente no coração da pessoa e arranca, para que ela não se salve crendo no seu coração. O segundo tipo de coração é o coração pedregoso, que diz assim, ó: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Esse coração entendeu a palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E quando vem a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse aqui é o segundo tipo de coração. O coração pedregoso é o coração que na hora recebe com alegria a palavra. Só que essa pessoa não tem raiz na palavra. Ela não se aprofunda na palavra, ela não se aprofunda na comunhão com Deus, e na primeira angústia e perseguição por causa da palavra, ela logo se ofende. E aqui eu vou te dar outra tarefa para você aprender a guardar o teu coração. E a tarefa é: você tem que entender que ser perseguido e ser ofendido pela palavra é normal. Você tem que colocar isso no teu coração. Quanto mais você pregar a verdade, quanto mais você quiser vivê-la, mais você vai passar por angústias e perseguições pelas pessoas, pelos religiosos, pela igreja. Os irmãos da igreja vão te perseguir, a família vai te perseguir, e você tem que entender que isso é normal. Amém? Então você vai dizer para si mesmo todos os dias que é normal passar por angústias e perseguições por causa da palavra. Porque se você não desenvolver essa habilidade, você vai cair. Você pode cair no vício. Você pode se afastar de Deus. Então guarde isso. Essa mesma passagem do coração pedregoso, Jesus falou em outra passagem assim, ó: quando vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra, eles logo se escandalizam. Em Lucas 8, verso 13, lá Jesus vai dizer: no tempo da tentação, eles desviam. O terceiro tipo de coração na palavra de Deus é o coração espinhoso, que diz assim, ó: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Em Marcos capítulo 4, verso 9, Jesus fala dessa mesma passagem e diz assim, ó: as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Em Lucas 8, verso 14, Jesus vai dizer: são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então aqui a gente percebe outro problema no coração das pessoas, que é o coração espinhoso. É a pessoa que ouve a palavra, mas ela está atrelada, está apegada aos cuidados do mundo, e as seduções da riqueza sufocam a palavra. Ter riqueza não é ruim, mas o problema é você fazer das riquezas o seu Senhor. Isso vai estragar o teu coração. Isso vai estragar o seu coração e você não vai conseguir guardá-lo. E se você não guardar o teu coração, você vai ter problemas, e um deles é vícios. O quarto tipo de coração é a boa terra. Uma coisa que você deve guardar também: o coração é um solo. Então, muito cuidado com o que você tem semeado nesse solo. Então, vamos lá. O quarto tipo de coração é a boa terra, que diz assim: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esses são os que ouvem e recebem com alegria a palavra. São os que ouvem a palavra, Jesus diz, ó, e a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E Jesus continua falando muito sobre o coração nos evangelhos. Ele diz lá em Mateus capítulo 15, verso 8 assim, ó: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente pode orar, a gente pode ir na igreja todo dia, a gente pode fazer de tudo, todo serviço religioso, mas se o nosso coração não estiver guardado, se o nosso coração não estiver em Deus, realmente tudo será em vão, porque Deus recebe primeiro o que sai do seu coração. Deus recebe o que sai de você primeiro.
Primeiro o que sai do seu coração, depois as suas atitudes. Em Mateus capítulo 15, verso 18, Jesus vai dizer: o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. A nossa fala procede do coração, tudo que nós falamos procede do coração e tudo que nós falamos nos contamina. Se nós falarmos coisas erradas, nós seremos contaminados. Por quê? Se eu falei algo errado é porque o meu coração já está contaminado. E isso contamina todo o meu corpo. Em Mateus 18, verso 35, lá está escrito assim: se do seu coração você não perdoar cada um a seu irmão as suas ofensas, o Pai também não vos perdoará. Então, cuidado com o que sai da sua boca, comece a perdoar as pessoas, porque isso vai te ajudar no processo de começar a se libertar de pecados, de traumas, de vícios ou de qualquer outro tipo de erro. Em Mateus 22, verso 37, lá está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração de novo. Esse estudo de hoje é para te despertar do quão sério é o seu coração para Deus. Eu quero te despertar isso. Em Marcos capítulo 11, verso 23, está escrito assim, ó: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser lhe será feito. Olha que interessante. Se você falar para alguma coisa acontecer e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Essa primeira live de hoje é para te despertar do quão sério é o teu coração. O teu coração é a raiz de todas as coisas boas e ruins que vai acontecer com você. Por isso você tem que guardar ele. Porque se você não guardar ele, uma das coisas que você vai desenvolver é vício. E aí, continuando, Marcos capítulo 16, verso 14, que diz assim, ó: e Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Em Lucas 14, verso 25, lá está escrito assim, ó: e Jesus os repreendeu e disse: nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Tardos de coração quer dizer o quê? Um coração que é demorado, é lerdo para entender as coisas de Deus. E em João 14, verso 1 está escrito: não se turbe o vosso coração. Então, gente, essa primeira live aqui é para te despertar para o seu coração. Porque de tudo que você tem que guardar o seu coração. Então eu quero te despertar a partir de hoje a estudar mais sobre o coração na Bíblia, a estudar sobre o coração em livros. Eu te indico um livro para você estudar que é chamado Os Deveres do Coração. Você tem que atentar para o teu coração em primeiro lugar. Porque de tudo que você tem que guardar, primeiro é ele. Porque dele procede a fonte da vida. E o não guardar o coração vai fazer com que você tenha vícios. Essa é a primeira live. Daqui em diante eu vou continuar com algumas lives, eu vou mandar para vocês qual vai ser a próxima, para a gente estudar e se aprofundar mais no estudo sobre o coração, para que, entendendo o coração, segundo a palavra de Deus, nós possamos vencer vícios, pecados e qualquer outra coisa que tenha nos impedido de viver uma vida plena nessa terra. Então, ao terminar essa live, você pode deixar suas perguntas. Essa live ela vai ficar salva. Compartilhe com alguém que precisa vencer vícios, pecados, traumas, decepções. Tá bom? Que Deus abençoe e não esquece de tudo que você tem que guardar, pelo amor de Deus. Guarde o seu coração e até a próxima, se Ele permitir. Fiquem na paz.